passamos a apresentar a leitura comentada da Palavra de Deus. Programa Momentos com Jesus. Leitura comentada da Palavra de Deus. Vamos comentar, juntamente com os amados irmãos, ler e meditar, comentar no texto do Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1, que trata do paralítico de Betesda. Diz assim no capítulo 5, a partir do verso 1, no Evangelho de João: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce o outro antes de mim. E então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, nós vemos desde o início então do texto que havia uma festa dos judeus. E Jesus, então, por causa desta festa, ele subiu para Jerusalém. Jerusalém fica sobre as colinas, então você vai encontrar ao longo da Bíblia sempre a expressão subiu para Jerusalém, ou subia para Jerusalém, porque realmente fica em cima das colinas e era essa festa. Festa dos judeus, naturalmente que devia ser uma festa que provavelmente acontecia no templo. Mas o interessante que nos chama a atenção é que Jesus subiu para Jerusalém por causa dessa festa que devia estar acontecendo no templo. Mas ele não vai para o templo. Ele vai para onde? Ele vai para um local junto à porta das ovelhas, já na entrada da cidade, tinha um local chamado em hebraico Betesda, que tinha naquela época, não é? 5 pavilhões. Bem, em hebraico, o nome Betesda, ele significa Casa da Misericórdia. E é importante a gente saber o significado deste nome, porque pensemos juntos. Casa da Misericórdia. Casa da Misericórdia supõe-se que seria um lugar onde se encontraria a misericórdia. Concorda comigo? Se a Casa da Misericórdia, então quem fosse para lá encontraria a misericórdia. Mas na verdade, quando a gente tenta imaginar as instalações físicas deste local, Betesda, o auxílio que nos vem mental é saber que tinham 5 pavilhões. Então não era um local tão pequeno assim. Um pavilhão já é algo grande. Imagine 5 pavilhões. E nestes 5 pavilhões jazia. Ora, o verbo aqui, jazer, né? Jazia uma multidão de enfermos. Nos dá uma ideia de que, por exemplo, você vê numa sepultura jazigo perpétuo, jaz para sempre fulano de tal. Está ali, largado, abandonado, jaz para sempre. Então, jazia uma multidão, estava ali como que abandonado.
Aquela multidão ali esperando, aguardando alguma coisa acontecer, e uma multidão. Que multidão era esta? Era uma multidão muito específica, porque era uma multidão de pessoas todas enfermas, que ficavam naquele local, que ele diz aqui, cegos, coxos, paralíticos. Pode-se imaginar então aquelas pessoas desesperançadas da vida, que já tinham talvez, provavelmente, tentado todos os recursos da medicina da época para encontrarem cura para as suas doenças, e não encontrando, por alguma razão, criou-se ali um mito de que naquele lugar haveria possibilidade de cura, e eles juntos permaneciam debaixo, até devem ter construído para esse povo esses pavilhões. Certamente construíram o primeiro, aí encheu, construíram o segundo, e transbordou de gente, e fizeram o terceiro, e um quarto, e um quinto, e cada vez enchia mais e mais de desesperançados com a esperança de encontrar a cura. E lá, no tanque, ao lado desse tanque, os pavilhões esperando. Agora, o importante nesse texto, na minha Bíblia, por exemplo, não sei como é que está na sua, no verso 4, o texto está entre colchetes. Então, o que rapidamente se poderia comentar, esses colchetes, eles pode significar aqui o seguinte, basicamente, que no texto original não constasse. Por isso, quando o tradutor colocou isso aqui, é como se fosse uma espécie de comentário que ele acrescentou. E aí coloca na tradução entre colchetes para explicar, para mostrar que o texto original não dizia isto. Então ele acrescentou, botou entre colchetes como um comentário. Hoje, a gente pode entender melhor esse sentido aí que eu estou querendo lhe mostrar, do comentário. Não se usa mais essa questão dos colchetes. As Bíblias que trazem comentários bíblicos, hoje em dia você compra uma Bíblia de estudo e vai encontrar comentários bíblicos no rodapé, na parte de baixo da página. Tem a alusão ao versículo e embaixo tem o comentário bíblico. Mas nos primórdios, nas primeiras traduções, acrescentavam isso aqui entre esses colchetes. Então, vejam bem, o texto que diz aqui entre colchetes, no verso 4, ele é muito significativo, mas veja que não era um texto que estava no original. Mas diz que essas pessoas, essa multidão, estava lá esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E fecha o colchete. É importante que a gente comente, porque, lamentavelmente, não quero ser o dono da razão, o dono da verdade, mas eu não posso ficar quieto, podendo comentar isto aqui. Muitas pessoas, não entendendo essa passagem, até acreditam que isso era uma verdade. E eu já presenciei muitos pregadores, até no meio da mensagem, entusiasmados, no calor da pregação, aí dizer que Deus vai mexer as águas, Deus vai mover as águas, fazendo uma clara alusão aqui a esta passagem. Deus vai mover as águas aí na tua vida, irmão. Deus está movendo agora as águas. E a pessoa, fica aquela vibração. Na verdade, isso aqui era apenas uma crendice popular. Criaram aquela crença de que as águas eram movidas por um anjo e que quem se jogasse ali seria curado, seria sarado de qualquer doença. Agora eu lhe convido, com todo respeito a quem tem a opinião formada contrária ao que eu estou comentando aqui. Cada um tem o direito, né, de acreditar do jeito que quer. Mas eu lhe convido a pensar um pouco comigo, porque crer é também pensar. Crer é também pensar. Então,
Pense junto comigo. Nós sabemos que servimos a um Deus amoroso, um Deus maravilhoso, um Deus que, acima de tudo, é um Deus misericordioso e um Deus justo. Sinceramente, irmão, você acredita que o nosso Deus amado, ele seria um Deus capaz de fazer algo desta forma? Uma maldade, uma judiaria, com cegos, coxos e paralíticos. A Bíblia ainda ressalta que era cego, coxo e paralítico. Cego por não ver, não conseguia nem enxergar onde é que estava o tal tanque. O coxo sairia capengando e demoraria até conseguir chegar lá, porque eram 5 pavilhões. Alguns ficavam ali bem na beirinha do poço, do tanque, mas outros, humanamente impossível ficar 2 corpos no mesmo espaço. A física já nos explica isso. Tinha que ficar mais distante. E Deus seria muito injusto e um Deus maldoso se promovesse a cura desta forma para cegos, coxos e paralíticos. O cego não enxerga, não podia ver o caminho para onde era o tanque. O coxo sairia capengando e o paralítico já está dizendo, não, esse não poderia. E quem é que estaria disposto a ficar lá para carregar uma pessoa lá do 5º pavilhão, do mais distante? E alguém gritava, moveu a água. Era algum movimento naquele tanque, alguma coisa da própria natureza. Moveu a água. E o povo saía correndo para se jogar lá, uns empurrando os outros, derrubando os aleijadinhos, derrubando os cegos. Misericórdia. Eu não consigo aceitar que o meu Deus fizesse assim. Deus cura e não precisa usar esta forma maldosa e cruel. Mas as pessoas, vejam bem, quando criam algo, passam a acreditar naquilo, porque não conhecem o Deus da cura. E acreditam em qualquer coisa que lhes dê alguma esperança. Por isso fica mais fácil a gente compreender porque as pessoas hoje, que não conhecem um Deus verdadeiro, as pessoas que não têm intimidade com Deus, que não sabem que Deus cura, que Deus faz, que sempre fez e continuará fazendo, basta que a gente creia realmente neste poder. Por isso fica mais fácil de a gente entender porque as pessoas procuram os centros de umbanda, os centros espíritas, cartomantes, joga-búzios, porque fazem romarias, porque vão lá de joelhos atrás de uma procissão, atrás de uma estátua feita pela mão do homem, porque as pessoas acreditam nessas coisas. É popular, passa de pai para filho, e não surge ninguém que chegue e mostre a verdade da palavra de Deus. Agora, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Toda esta multidão de coxos, cegos, paralíticos, precisava conhecer a verdade. Havia uma festa no templo, mas Jesus não foi para o templo. No templo existiam os paramentos, no templo existiam os rituais, no templo estavam as pessoas bem arrumadas. Na verdade estavam os sãos, e os sãos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes. E para onde é que Jesus opta em ir? Para onde estavam os doentes. Ali, em Betesda. E ele chega e encontra um homem enfermo, havia 38 anos. Irmão, você consegue imaginar uma pessoa paralítica por 38 anos? É uma vida. Imagine a desesperança naquele homem. E ele lá era talvez a sua última esperança, quem sabe. Eu falo em desesperança e esperança ao mesmo tempo, porque acredito que aqueles desesperançados, mas quando encontram alguma luzinha, alguma réstia de esperança, se agarram desesperadamente a ela. E era o caso, acredito, não só deste homem, mas de todos os que estavam ali, esperando um milagre. E o milagre chegou, não no mover das águas da crendice popular, não na crença popular, criada pelos homens,
O milagre chega na pessoa do Senhor Jesus, que se apresenta para aquele homem. E o interessante, que sempre me deixou muito pensativo, é que Jesus multiplicou pães para alimentar a multidão, mas as curas, você pode observar, praticamente todas as curas que são relatadas na Bíblia, o tratamento de Jesus era individualizado. Não havia curas em massa. Se Jesus quisesse, pense comigo mais uma vez, aquela oportunidade teria sido uma maravilhosa oportunidade para Jesus se promover. Ele poderia chegar ali no tanque de Betesda, 5 pavilhões cheios de doentes, e ele, com a imposição de mãos ou com a sua palavra, diria: fiquem curados. E aquela multidão sairia todos dali dizendo que só o Senhor é Deus. E ali seria uma forma de impactar. Por que Jesus não curou a todos? É algo que a gente fica pensando, por que ele não curou? A cura, eu acho que ela vem como um resultado, um efeito, para o nome de Deus ser glorificado, e há necessidade de, na verdade, uma cura interior. Jesus trata individualmente com aqueles que precisam ser tratados assim. E foi assim que ele tratou com o paralítico de Betesda. O homem com 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, porque Jesus, irmão, ele sabe todas as coisas, ele nos conhece, e ele chegou até aquele homem, e a Bíblia não diz que ele curou mais alguém ali, ele só foi ali, curou aquele homem e ninguém mais. Os outros ficaram lá esperando as águas se moverem. Por quanto tempo mais? Só Deus sabe. A verdade é que Jesus parou na frente dele e lhe perguntou: queres ser curado? Eu acho fantástico também este agir de Jesus. Ele pergunta: queres? É tua vontade? Você quer ser curado? Jesus está te perguntando nessa tarde: você quer ser curado? Porque de repente você gosta da palavra, você ama Jesus, mas o tratamento de Jesus implica em mudança de vida. Você quer ter a sua vida mudada? Você quer ser curado da doença espiritual que você tem? Saiba, o paralítico estava paralítico há 38 anos. Se ele fosse curado, a vida dele mudaria radicalmente a partir daquele momento. E Jesus pergunta: você quer ser curado? Ou seja, está embutido aí, a tua vida vai mudar. As pessoas hoje que estão te ajudando, que estão te dando cobertura, que estão te alimentando, que estão te carregando, não vão te carregar mais. Você vai precisar mudar de vida, você vai ter que trabalhar, você vai ter que lutar pela sua sobrevivência. Será que você não está acomodado na condição que você está? E você diria: mas será que quando ficou acomodado, paralítico? Irmão, olhe para você mesmo. Talvez você também seja um paralítico espiritual e esteja acomodado na sua vida. Aceitar Jesus implica em querer ser curado da doença espiritual que você tem, da cegueira espiritual. E se você for curado, saiba, sua vida vai mudar, com certeza para melhor. Mas as pessoas muitas vezes não querem pagar o preço, porque o preço é tomar a sua cruz a cada dia e antes negar-se a si mesmo para poder seguir Jesus. Tomar a cruz, negar o eu é o maior inimigo. As pessoas acham que o diabo é nosso maior inimigo. Eu particularmente acho que o meu maior inimigo não é o cão. O meu maior inimigo sou o eu mesmo é o meu maior inimigo. Eu tenho que lutar, é a minha natureza carnal, é a minha natureza pecaminosa, que eu tenho que lutar contra ela. Se eu, com a ajuda do Espírito Santo, não conseguir dominar o meu eu, estou perdido, porque aí eu deixo brecha e o inimigo vai se andar comigo. A minha força está em Cristo para vencer o meu eu. Quando eu domino o meu eu, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, aí o diabo não tem mais poder sobre mim. É Cristo que governa a minha vida, é Cristo que é o Senhor da minha vida. Aleluia! Queres ser curado? A grande pergunta que Jesus faz. E a resposta desse homem é interessante. Ele não diz: eu quero ser curado. Ele dá uma desculpa. Ele diz: Senhor,
Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, ele de certa forma, ele só tinha aquela crença ali. A única esperança dele de vida nova, de uma vida melhor, deixar de ser paralítico, a esperança daquele homem estava na crença popular, que um anjo ia descer e mover a água. E ele não era só paralítico, ele era cego espiritual também, porque ele não reconheceu que aquele que estava ali na frente dele era Jesus de Nazaré, o único que poderia realmente lhe proporcionar uma mudança de vida. Quem sabe você que está me ouvindo agora, seja assim, ou esteja assim. Você pensa que é paralítico, mas mais paralítico, você é cego espiritual, porque Jesus está aí agora na sua frente, porque Ele está me usando neste momento, louvado seja o nome do Senhor, para dizer essas palavras a você. Queres ser curado? Qual é a sua resposta? Eu não tenho quem faça isso por mim, mas Jesus está aí, na sua frente. Você precisa aceitar que Ele lhe cure. Não fique dando desculpas. Você também fica dando desculpas. Mais tarde eu vou ver, ainda não é o tempo, eu ainda tenho que aproveitar a minha vida antes, eu sou muito jovem para estar me ocupando com isso. Olha, você fica esperando que as águas se movam. Essas águas não vão se mover. Desculpa eu lhe dizer a verdade. Não tem anjo nenhum movendo água. A verdade tem um Jesus. O próprio Deus estende a mão para você e te pergunta: queres ser curado? Não demore. Responda na hora. Não hesite como fez esse paralítico. Diga: sim, Senhor, eu quero ser curado. Entra agora na minha vida. Me cure, Senhor. Arranca essa cegueira espiritual. Tira esta paralisia que tem me trancado aqui, que tem me impedido de seguir os teus passos. Me ajude a dominar o meu eu e reforce as minhas costas, Senhor, para que eu possa carregar a minha cruz, sabendo que o Senhor está me ajudando. E o resultado? Jesus, Ele compreende. Jesus, Ele é misericordioso. E veja, Jesus disse para aquele homem: levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, o que está te dominando, que é o teu leito, o que está te mantendo paralítico, você vai dominar e você vai andar. O que é que está te dominando? O que é que está te mantendo prisioneiro, paralítico? Jesus está dizendo: levanta-te. Tem uma ação sua. Ele está ordenando, mas você precisa fazer a sua parte. Para que seja completa a obra de Deus na nossa vida, há uma parte que nós precisamos realizar. Deus espera isso de mim e de você. Levanta-te, toma o teu leito, ou seja, toma o que está te impedindo de andar, e é você agora que vai carregar. O que antes te impedia de andar, agora é o teu troféu, o troféu da vitória. Saia com este troféu, como o paralítico saiu, carregando o leito e dizendo: olha, este leito me dominava, mas agora é eu que domino. Antes ele me carregava, mas agora sou eu que carrego. E mais adiante, nós vamos encontrar no texto que ele foi ao templo. Está vendo? Lá no templo, ele encontrou Jesus novamente. E ali ele ficou sabendo quem tinha tratado ele. Ele saiu de Betesda. Ele saiu daquele tanque que era um lugar de crendices. E ele foi ter um novo encontro, agora sim, revelador, com Jesus de Nazaré. Que lindo! Que o Senhor esteja aplicando tantos ensinamentos no nosso coração e nos deixando esta palavra de ânimo. Queres ser curado? Então levanta-te, toma o teu leito e anda. Deus te abençoe.